Então vamos lá, gente. Aposentadoria por invalidez é o tema, um dos mais importantes, porque nós vimos que cai e cai muito. E por que cai muito? Porque tem muito processo de concessão de benefício por incapacidez. Por incapacidade, por invalidez. A maior parte dos benefícios concedidos são por doença. Não são por idade, nem são por tempo de contribuição, nem são salário de maternidade. São benefícios por incapacidade. É muito difícil ter um segurado que passou 35 anos ou 30 anos da sua vida contributiva sem nunca ter ficado doente a ponto de necessitar se afastar. Então, é normal a concessão de benefício por incapacidade na vida do segurado, o que faz com que esse seja um benefício bastante deferido. E indeferido também, consequentemente, tá? A gente vai começar pela aposentadoria por invalidez, que está lá no artigo 42 da Lei 8.213. Olha o que a lei fala. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, que é de 12 meses para os segurados que não tenham sofrido acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza, ou que não estejam naquela lista de doenças prevista no Ministério da Saúde e Previdência Social. Estão lembradas? Doenças que possuam mutilação, estigmatização, conferem uma análise diferenciada. Por quê? Porque esses independem de carência. Então, voltando. Aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência. Por isso diz quando for o caso. Porque em alguns casos não vai ter carência para aposentadoria por invalidez. Será devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença. Primeiro ponto. Diferentemente do auxílio-acidente, que pressupõe a existência de um auxílio-doença anterior, a aposentadoria por invalidez não pressupõe a existência de um auxílio-doença anterior. Minha prima estava com o namorado numa moto na Avenida de Piatão Rolando Gomes. Quando sofreu um acidente, ficou tetraplégica. Ela não precisou passar pelo auxílio-doença, porque a lesão dela foi tão grave que a verificação médica dos exames de medula viu que era incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação. Então, ela saiu da condição de segurada para a condição de aposentada. Ela teve o benefício de aposentadoria por invalidez deferido sem precisar passar por prévio auxílio-doença. Porque para você ter direito a uma aposentadoria por invalidez, você só precisa ser considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e CLA paga enquanto permanecer nessa condição. Então, se a perícia médica, a primeira perícia que você realiza, diz que a sua incapacidade é insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, pressupõe que sua incapacidade é total para toda e qualquer atividade. Porque se ela for para apenas uma atividade ou para outra, você vai poder passar pela reabilitação. E pressupõe que a sua incapacidade é permanente e não temporária. Porque se sua incapacidade é temporária, você também poderá vir a passar pela reabilitação. Então, para você ter direito a uma aposentadoria por invalidez, sua incapacidade tem que ser total e permanente. E esse caso é real de minha prima. Viu? Ela tinha 21 anos. Ela está viva, mas assim, da data do acidente. 21 anos. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição da incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado às suas expensas fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Observem que ser-lhe-á paga enquanto permanecer dessa condição. Incapacidade verificada mediante exame pericial. O que é que a lei quer dizer? Que a incapacidade pressupõe-se permanente, mas a aposentadoria não é definitiva. A aposentadoria por invalidez não é um benefício definitivo, não é um benefício vitalício. Ele só é pago enquanto o segurado permanecer nesta condição. Então, a Previdência Social poderá, a qualquer momento,
convocar o segurado para a realização de exame médico pericial a cargo da Previdência Social e, nesse exame, sendo identificado que ele não mais permanece nessa condição, o benefício poderá, respeitadas as previsões legais e os prazos legais, ser suspenso ou cancelado. Tá? Existe até na instrução normativa uma previsão de a cada 2 anos, no caso da aposentadoria por invalidez. Mas é um poderá. A Previdência poderá. Entendeu? É um prazo administrativo. No caso do aposentado por invalidez, ele poderá ser convocado. Normalmente, a Previdência Social não convoca. Por quê? Porque se a pessoa passou por um exame médico e identificou que essa incapacidade é permanente, isso gera um custo para a Previdência. Para um pouco resultado, digamos assim. Essas perícias não vão dar, a não ser que tenha alguma suspeita, alguma denúncia. Se for benefício deferido judicialmente, que a Previdência gosta de dar uma revisada para ver, entendeu? Em que condições foi deferido esse benefício. Mas, normalmente, esse é um poderá. Fica a cargo da administração. Diga. Não, porque assim, o auxílio-doença, ele é devido para incapacidades superiores hoje de 30 dias. Né? O médico diz se essa incapacidade é a natureza dela. Se ela for parcial ou temporária, ou não é parcial ou temporária, o benefício não será aposentadoria por invalidez. Então, o médico ele não fica aguardando essa incapacidade se tornar permanente. Ele faz a verificação. Essa incapacidade é total, é temporária, é permanente. Como é essa incapacidade? Ele define. E ele define a previsão de melhora se essa incapacidade for temporária. Então, na literatura médica, uma perna quebrada se recupera em quantos meses? 2. Ele já faz o pré-agendamento, a pré-cessação do benefício, é a chamada alta programada. Ele já programa a data em que esse benefício será cessado. E, por conta de uma ação civil pública, antigamente era só assim, botava lá a alta programada e acabou. Chegava na data, o segurado perdia o benefício. Mas a Justiça determinou, numa ação civil pública, se não me engano, de São Paulo, São Paulo foi a dos homoafetivos, é do Rio Grande do Sul essa. A ação civil pública determinou que o INSS desse ao segurado o direito 15 dias antes de acabar o prazo a um pedido de reconsideração dessa alta programada recebendo o benefício. Então, na data que ele pede a reconsideração, então a alta programada está ali, o benefício vai cortar dia 1º de abril. Aí o segurado, 15 dias antes, já pode pedir a prorrogação, eu falei reconsideração, mas é a prorrogação desse benefício, dizendo que não estou bem, ainda estou doente. Venho requerer a prorrogação. Vai ser agendada, então, uma perícia médica. Esse período, essa alta já não vai mais ocorrer na data que estava programada. E sim, na data da perícia, o médico vai variar. Se na data da perícia o médico diz, opa, você está apto, o benefício vai ser cessado que dia? Na data da perícia. Tá? Mas isso ainda não é aposentadoria por invalidez, isso é auxílio-doença. Mas aí lá na frente eu já falo menos. Tá? É bom que eu falo 2 vezes. Eu gosto sempre de responder mesmo estando fora do assunto, porque a gente volta. Então, voltando para cá. Concessão de aposentadoria depende de verificação de condição de incapacidade. Observe que depende de verificação de condição de incapacidade, não de doença. Por isso que toda vez que eu dou entrevista na rádio, as pessoas me perguntam: eu tenho espondiloartrose, eu tenho direito a me aposentar? E qual é sempre a minha resposta? Não é a doença que diz se você tem direito a se aposentar. Você pode ter uma neoplasia maligna e não ter direito a se aposentar. Você pode ter AIDS e não ter direito a se aposentar. Você pode ter alienação mental e não ter direito a se aposentar. Quem vai dizer se você tem direito ou não a se aposentar é a perícia médica que vai dizer se a sua incapacidade é total e insusceptível de reabilitação. Se a opinião do médico é de que sua incapacidade não é total, não é susceptível de reabilitação, sua aposentadoria não será definida, não é a doença. Nessa verificação de incapacidade que o médico perito do INSS faz, ele não analisa a doença.
Ele analisa a repercussão dos sintomas da doença na sua vida de trabalho. Na sua vida de trabalho. Então, é uma verificação funcional, não é uma verificação clínica. No sentido de vamos estabelecer a cura para sua doença ou o tratamento para sua doença, entendeu? Ele só vai pensar em tratamento se isso for imprescindível para, por exemplo, um programa de reabilitação. Aí ele pode sugerir tratamento. Ele só não pode obrigar o segurado a fazer transfusão de sangue e cirurgia. O resto, ele pode dizer que o segurado é obrigado a cumprir o tratamento. Se o segurado não cumpre o tratamento, o benefício poderá ser suspenso. Certo? Então, não é doença que define. O segurado, só não falei desse finalzinho, o segurado pode se acompanhar de médico da sua confiança. É muito raro, por quê? Porque não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um médico particular para ir no exame pericial. Mas se o segurado quiser, ele pode se fazer acompanhar do seu médico particular. Observe que aqui fala médico. Advogado não pode acompanhar segurado. Embora todos os meus clientes queriam muito que eu acompanhasse eles. Mas nem na perícia judicial, nem na administrativa, eu não posso acompanhar. Por quê? Porque esse acompanhamento aqui é um acompanhamento técnico. E eu não sou médica. Você já ouviu falar em apito mudo? É o apito do assistente técnico do segurado. Quem manda é o médico, perito do INSS. A função não é prerrogativa, é poder acompanhar. Já diz o que a lei está dizendo. Um médico particular pode acompanhar. E acompanha no que? Ele vai ver o que foi feito ali. Ele vai esclarecer as dúvidas do médico perito. Dúvidas técnicas, entendeu? Doutor, por que você está prescrevendo esse tratamento? Porque esse tratamento assim, entendeu? Perceba que o médico perito do INSS, ele pode não ser especialista na atividade, na doença. E ele não é obrigado a ser. Médico perito não é obrigado pela lei a ser especialista na doença. Então, as perícias médicas do INSS não são feitas por especialidade. Saiu no jornal. O médico perito, ele faz um concurso e ele só tem que ser especialista em medicina do trabalho, que é uma parte da medicina que analisa isso que eu acabei de falar. Relação das doenças, seus sintomas com a capacidade de trabalho. Não analisa a doença em si. Bom, se há uma proposta para ampliar essa equipe para uma equipe multiprofissional, eu não sei lhe dizer. Porque eu não conheço todos os projetos que estão em tramitação. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: a aposentadoria do portador de deficiência, que é um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição que a gente ainda não estudou, mas vai estudar. Por quê? Porque ela não está no artigo 18, mas ela é um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição. Só que ela é igual ao professor, tem tempo reduzido para o portador de deficiência. E a aposentadoria por idade também, que tem um tempo inferior para o portador de deficiência. Essas aposentadorias, a perícia da aposentadoria do portador de deficiência é diferente dessa aposentadoria, dessa perícia. A perícia dos portadores de deficiência que querem buscar a aposentadoria do portador de deficiência é diferente da perícia dos benefícios por incapacidade. Entendeu? Essa perícia do portador de deficiência é feita junto com a assistência social do INSS, que verifica essa questão não apenas da incapacidade para o trabalho, até porque para ter direito à aposentadoria por deficiência não precisa ser incapaz. O que se verifica aí é a dificuldade social, a dificuldade social de inserção desse indivíduo no ambiente funcional para a aposentadoria do portador de deficiência, não apenas a questão da incapacidade. Não, na verdade, não analisa a incapacidade. Tá? Mas a gente vai ver na frente. Bom, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Eu já tratei disso quando a gente falou de doença pré-existente. Você não pode fazer, repetindo a minha frase, que eu já falei aqui umas 2 vezes, não dá para fazer seguro do carro que já foi roubado. Não dá para se filiar à Previdência já incapaz. Você até pode ser portador de uma doença. Não há vedação aos portadores de doença se filiar ao regime geral. Porém, você só vai ter direito a benefício dessa doença que você já era portador em caso de agravamento ou progressão que gera a incapacidade.
Para esse ponto, eu sempre dou exemplo do meu cliente. Meu cliente teve poliomielite quando era criança, ficou com uma perna 50 centímetros menor que a outra, uma diferença muito grande, andar realmente assim, ó. Então, uma pessoa que tinha uma limitação física considerável. Mas ele trabalhou. Se filiou ao INSS na qualidade segurado empregado. Participou do programa de habilitação profissional, porque ele nunca tinha trabalhado. Se habilitou numa profissão. Entrou na cota de deficiente. Trabalhou anos e anos. Até que o problema da perna começou a refletir na coluna. Foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. Ele tomou uma queda no ambiente de trabalho. A situação se agravou. E ele ficou incapaz para o trabalho. Nessa situação desse meu cliente, ele teve direito a benefício? Teve. Ele teve direito a auxílio-doença e quando na perícia se verificou que ele não iria se recuperar, esse auxílio-doença foi transformado numa aposentadoria por invalidez. E ele hoje está aposentado por invalidez. Ah, mas a doença não era já existente? Sim, a doença já era pré-existente. A poliomielite foi na primeira infância. Porém, a incapacidade sobreveio do agravamento da doença ou lesão. A incapacidade, observem, não é que a doença veio agravamento. Foi a incapacidade que sobreveio do agravamento da doença. Ou seja, se ele era incapaz, ele teria trabalhado? Não. Ele estava capaz quando ele trabalhou. A incapacidade que veio depois. Pelo agravamento da doença. Ok? A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto no parágrafo 1º, 2º e 3º desse artigo. Isso aqui é nos casos da pessoa, óbvio, ter auxílio-doença. A pessoa teve auxílio-doença e esse benefício decorreu desse auxílio-doença. Bom, então, concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. Aqui é no caso de não haver auxílio-doença prévio. A pessoa está em auxílio-doença, faz a perícia. O médico diz que ela está incapaz total e permanente. O que, é que vai acontecer? Cessa o auxílio-doença, concede no dia seguinte a aposentadoria. Porque ele não pode ficar sem receber. Então, no dia seguinte, a cessação da auxílio-doença concede a aposentadoria. Mas vamos imaginar naquela hipótese que eu falei, de você não estar recebendo auxílio-doença. Você tomou um tiro na cabeça e está em coma. O médico analisa seus exames e diz, olha, não vai recuperar a capacidade para o trabalho. Isso aqui, mesmo que ele venha a ficar bom, ele não vai ficar bom, que eu digo assim, sair do coma, ele não vai recuperar nunca mais capacidade para o trabalho. Ok, o que o médico vai fazer? Não precisa passar para o auxílio-doença. Ele já vai imediatamente para a aposentadoria por invalidez. Qual vai ser o início dessa aposentadoria por invalidez? Quando... Opa! Eu acho que eu pulei o parágrafo 2º. Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida da mesma forma do auxílio-doença. Se você é empregado, a partir do 31º dia. Por quê? Porque a empresa paga 30. Você recebe a partir do 31º. Porém, se você... Isso no caso da medida provisória. Antigamente era como? 15 a partir do 16º dia. Isso se você pedir o benefício até 30 dias da data em que você ficou doente, da data do início da sua incapacidade. Tá? Com a alteração da medida provisória, o prazo é o início do benefício a partir do 31º dia. Se você pedir até 45 dias do início da sua incapacidade. O que é isso, gente? Você tem até 15 dias depois que a empresa parou de te pagar para pedir. É isso. Se a empresa te pagou e parou de te pagar, você tem até 15 dias para requerer o benefício. Você não pode ficar em casa. Se você ficar em casa sem fazer nada, o INSS vai te pagar quando? Da data que você requerer para frente. Não vai te pagar da data do início da sua incapacidade, da data que você parou de receber pela empresa. Tudo na vida tem um prazo. Para todos os benefícios, tem um prazo para pedir. Se você não pede no prazo, você não vai ter direito. Ou vai ter direito a partir apenas da data em que você pediu. Ok?
O coeficiente da aposentadoria por invalidez é de 100%. Inclusive, as aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente de trabalho. Aí, a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho não é melhor, não? Não. A forma de cálculo e o valor são idênticos. Não há diferença no cálculo da aposentadoria por invalidez que não decorre de acidente de trabalho, da aposentadoria por invalidez que decorre de acidente de trabalho. Ah, mas eu achei que tivesse. É porque antes tinha. Por isso que você achou que tivesse. Tá? Antigamente, o segurado aposentado por invalidez por acidente de trabalho ou em auxílio-doença por acidente de trabalho tinha direito a optar pelo último salário ou pela média, o que fosse mais vantajoso. Isso acabou em 94. Ou seja, um tempão, né? Mas as pessoas continuam com a ideia de que o acidentário é melhor que o previdenciário. O acidentário vai ter reflexos trabalhistas melhores, mas reflexos previdenciários não tem diferença. Só a carência, né? Mas até o previdenciário pode ser isento de carência se tiver naquelas doenças, se for um acidente de qualquer natureza, né? Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença, se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto nesse artigo. Essa é a única exceção porque eu acabei de falar. Tinha até esquecido dela. O acidentado, vamos imaginar, isso é porque isso é muito difícil de acontecer, eu nunca vi. A pessoa está em auxílio-doença e o valor do auxílio-doença ele se tornou mais vantajoso que a da aposentadoria. É isso que quer dizer. Só que isso é muito difícil de acontecer. Isso tinha mais valor na legislação antiga, que você podia optar pelo último salário ou pela média. Mas por que hoje não tem mais eficiência? Porque nós sabemos que quando há transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o valor do auxílio-doença é pego o SB do auxílio-doença e corrigido como aposentadoria. Então, matematicamente, é praticamente impossível que isso aconteça. Mas, como para a prova vocês não precisam saber matematicamente, vocês precisam saber a lei. A lei fala que o acidentado tem direito, se o auxílio-doença for mais vantajoso que a aposentadoria, ele tem direito a receber a título de aposentadoria o valor do auxílio. É isso que a lei quer dizer. Tá? Embora seja matematicamente hoje, da forma que está se calculando, é impossível. É praticamente impossível. Bom. Direito ao chamado auxílio acompanhante. E a lei fala, o INSS coloca acompanhante mesmo. Vem no contra-cheque, acompanhante. O que é isso? O aposentado por invalidez e para o INSS é apenas, tão somente, exclusivamente o aposentado por invalidez que necessite de assistência permanente de outra pessoa tem direito a um acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria. E esses 25% não está sujeito ao limite do teto. Ou seja, se o valor da aposentadoria da pessoa for 4.600 e pouco, ela, além desses 4.000, vai receber 25% de 4.600 e pouco. Por quê? Porque tem natureza indenizatória. É a ideia de dar um auxílio para aquelas pessoas que têm um custo mais elevado, porque para exercer os atos básicos da vida, e quando a gente fala de atos básicos da vida, a gente fala de se alimentar, se locomover, higiene pessoal. Então não é qualquer aposentado por invalidez. São aqueles aposentados por invalidez. Aí o anexo do decreto 3048 fala, mas ele dá exemplos, na verdade. Não é taxativo. Ele vai dizer alienação mental. O que ele quer dizer alienação mental? É qualquer pessoa que tenha um probleminha mental, uma depressão? Não. É aquelas pessoas que, por conta da doença mental, não têm condição de gerir nada das próprias vidas. É um cliente meu que, se não tiver ninguém do lado dele, da última vez que deixaram ele sozinho, ele correu a Vasco da Gama todo nu. Sério? Sério? Verdade. Me disse isso dando risada porque estava medicado. Doutora, eu não lembro, mas me disseram que eu corri a Vasco da Gama nu. Pense aí. E a esposa dele estava do lado e fez, doutora, é verdade. E eu correndo atrás, com medo da polícia pegar. Isso é a alienação mental, que faz com que a pessoa precise estar acompanhada 100% do tempo. 100% do tempo. É a
pessoa que está em permanência contínua no leito. Aquelas pessoas acamadas. Que precisam da enfermeira 24 horas por dia, um auxiliar de idosos. O decreto chega a ser assim, você lê aquilo ali e acha tão absurdo, porque o decreto fala, por exemplo, perda de 9 ou mais dedos das mãos. Ou seja, uma pessoa que perdeu todos os dedos. Uma pessoa que perdeu todos os dedos, só tem um dedo. Como é que ela se alimenta? Como é que ela se limpa? Entenderam? Então, a necessidade permanente de auxílio de terceiro é uma necessidade... Todos os exemplos que eu estou dando é para vocês terem ideia da gravidade que a lei quis colocar. Não é qualquer aposentado por invalidez. São pessoas que, para exercer atos básicos da vida, precisam da assistência permanente. Não é temporária. É permanente de outra pessoa. Ok? Já. O médico é obrigado a verificar no ato da perícia. O médico é obrigado a verificar no ato da perícia. Tá? Mas, por vezes, esse acréscimo de 25% ocorre pela progressão da doença. Um Alzheimer, por exemplo. A pessoa que está com Alzheimer, ela pode até estar aposentada, mas ainda está bem. Mas depois é uma doença progressiva, incapacitante, né? Vai piorando. Aí você pode requerer, porque aí, como você não está fazendo perícia, não tem como o médico verificar. Mas se sua condição, no momento da perícia, já é de acréscimo, o próprio médico já marca. Faz parte do laudo pericial, já pergunta. Necessita de assistência permanente? E o médico escreve sim ou não. É a mesma coisa da perícia médica, também tem escrito sugestão de aposentadoria por invalidez. Ele escreve sim ou não. O valor da aposentadoria acima do limite máximo legal, ainda assim ele vai ser devido. Não está sujeito ao teto. Ele é recalculado toda vez que o benefício que deu origem for reajustado. Porque, gente, é um percentual. Então, ele tem como base o valor do benefício atual. Se esse benefício sofre reajuste, os 25% também vai sofrer reajuste. Então, todo ano ele sofre reajuste. Ele cessa com a morte do aposentado e não é incorporado ao valor da pensão, mesmo que a pensionista necessite de assistência permanente de terceiros. Mesmo que a pensionista necessite de assistência permanente de terceiros, o acréscimo de 25% cessa com o segurado. Não. Ela só vai ter a pensão. O acréscimo de 25% é direito personalíssimo, é só do segurado. Não passa para pensionista. Tá? Isso é para prova. Casos reais, justiça. Já vi conceder para aposentadoria por idade, já vi conceder para aposentadoria por tempo de contribuição, já vi conceder para pensionista. Tá? Mas para a prova, acréscimo de 25% só é pago na aposentadoria por invalidez e cessa com a morte do segurado. Tá? E também, óbvio, cessa com a aposentadoria, mas aqui a gente vai falar de outra coisa. Não é mais do acréscimo de 25%. Aqui a gente vai falar da cessação da aposentadoria. Embora o acréscimo de 25% também cesse com a aposentadoria, foi o que a gente acabou de ler aqui, tá? Se a aposentadoria cessar, o acréscimo de 25% cessa com ela. Bom, e qual é a hipótese de cancelamento automático da aposentadoria? Retorno voluntário ao trabalho. Se o segurado retorna voluntariamente ao trabalho, como vários espertinhos que aparecem lá do escritório, que se aposentam por invalidez e acham que não tem nada demais fazer um bico ali, trabalhar ali. O que acontece com essas aposentadorias? Se o INSS cruza os dados, e hoje o CNIS ele é feito exatamente para cruzar os dados, ele cessa automaticamente. E o INSS cobra os meses de benefício que você recebeu concomitantemente ao seu salário, corrigido monetariamente. Então, eu já recebi execuções pedindo a devolução de 50 mil, 60 mil. Tá? Eu tive um cliente cadeirante que achou que não tinha nada demais trabalhar na prefeitura de Camaçari. E ainda me disse assim, mas doutora, eu não fazia nada lá. Aí eu não sabia o que é pior, né? A parte administrativa, do direito administrativo, de um servidor público contratado que não fazia nada, ou a parte previdenciária de um aposentado por invalidez, que com acréscimo de 25%, por ser cadeirante,
que estava trabalhando, acha que pode fazer um contrato com a prefeitura e que ninguém vai descobrir. E para isso não precisa nem ter denúncia, embora a maioria dos meus clientes caem mesmo nas denúncias, porque o povo olha e diz assim, fulaninho não é aposentado? E como é que ele está trabalhando ali? Aí, ó, PAN 135, ó, tem um vizinho meu aqui, que é aposentado, ele está trabalhando. O quê? Ah, vocês estão por fora. E aí o INSS faz o quê? Instaura, é claro, tem dever de fazer isso, inclusive, o servidor que não faz, incorre em todos aqueles crimes que vocês estão estudando em direito administrativo. Né? Se você recebe denúncia, você tem que verificar.